Salve, salve, galera! E aí, galera, gostaria da história? É a história e a geografia trabalhando junto para nós desvendarmos essa história, essa geografia e história de Rondônia, que elas andam juntas, né, Rogério? Verdade. Não dá de a gente falar da geografia de Rondônia sem falar também da história. Exatamente. Esses fenômenos geográficos da migração, da questão dos ciclos agrícolas, da questão do desenvolvimento regional, da economia local. Não tem como não falar disso. Nada. É isso? Tem que sempre voltar aí no contexto histórico, porque a gente consegue buscar essas informações, né? Dos acontecimentos, das relações de poder, das motivações dos processos que levaram a formações, a ocupações. Então, assim, não tem para onde correr. A gente vai sempre recorrer à nossa prima história. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá no quadro que já começou a aula 12.2, Rogério. Muito bem. Vamos falar aí sobre a revisão da evolução e colonização amazônica, parte 3. Beleza, falamos do ciclo da cassiterita. Falamos. Rogério, Oi. o que tu achou assim, de mais interessante assim, sobre o ciclo da cassiterita? Assim, na tua visão, o que tu achou mais interessante? Assim, a questão da motivação e ocupação, né, de migração nesse período em busca de trabalho, de melhoria de vida, porque ninguém vinha para essa região por acaso, né? Tinha um propósito de estabelecer e buscar essa melhoria de vida, algo que é bem interessante quando a gente fala dessa questão migratória. Mas também ficou uma coisa na cabeça que é bem interessante do custo, né, do meio da extração e enviar essa cassiterita para outras regiões do Brasil, Isso. que era o Sudeste principalmente, Isso. que não era via embarcações, via caminhões, e foi o avião que a gente falou, né? Avião. E falamos também que é caro, né? Caro, pois É é. caro. Um avião é caro. Manter um avião é caro. Com certeza. Manter o salário de um piloto é caro. Não é isso? Exato. Então tem toda essa dinâmica que fez com que surgisse a ideia, vamos interligar, vamos conectar a Amazônia ao Sudeste do Brasil. Exatamente. É isso? Com certeza. Tipo assim, buscar uma solução, né? A solução. Para resolver o problema. Então, nessa época, vamos só voltar aqui um pouquinho, professor Jorge, que 50% da cassiterita era a partir dessa garimpagem manual, né? Deixa eu voltar aqui, pegar uma canetinha para marcar, galera. Então, a garimpagem era manual. No primeiro momento, né? No primeiro momento, entendeu? E 50% da população, que é a população econômica ativa, conhecida como PEA, trabalhava aqui nessas terras que viria a ser Rondônia com a atividade da cassiterita, o garimpo manual da cassiterita, 50% da população. E falamos que a partir de 1970, né, mais uns 60 para 70, houve a proibição do trabalho manual e só foi permitido o trabalho semi-industrial com máquinas. Mecanizado. Mecanizado. E privilegiou, inclusive, falamos que eram multinacionais. Multinacionais. De outros lugares do mundo, que fez com que não houvesse o desenvolvimento regional. Muito bem. Não é isso? Isso mesmo. E aí, obviamente, que esse ciclo da cassiterita vai impulsionar a abertura de uma BR, que no início era chamada BR-29, que foi no governo, ela foi feita no governo desse jovem aqui, presidente, um dos maiores estadistas que o Brasil já teve, chamado JK. Juscelino Kubitschek. Muito bem. É isso, Rogério? Com certeza. E olha só, imagine só que o ciclo anterior era o ciclo da cassiterita. Então o governo já pensava o quê? A Amazônia está isolada, a gente está tirando a cassiterita de avião, né? E fora que tinha outras partes aqui do oeste da Amazônia que precisavam de desenvolvimento. Então garantir essa abertura da BR-364 certamente iria garantir essa ocupação mais efetiva aqui na região da Amazônia. Então a pavimentação, ao chegar a Porto Velho para tomar esse
posse como governador aconteceu no governo, né, de Jorge Teixeira de Oliveira, e as metas que ele estabeleceu de trabalho na época foi a pavimentação da BR-364. Beleza, e é o seguinte, ela foi totalmente pavimentada em 1984, Rogério. Foi o ano que, inclusive, eu cheguei em Rondônia, e é o seguinte, eu andei nela em 1984, não tinha asfalto ainda. Rogério, e a pavimentação vai fazer com que surja o ciclo agrícola. Na verdade, o ciclo agrícola ele acontece antes, ele só se intensifica Exato. na década de 80 e 90. Muito bem. Ok? O ciclo agrícola, ele é dentro do projeto Polo Noroeste, juntamente com essa abertura da BR-364, vai permitir a intensificação desse fluxo de pessoas para cá em busca de ter uma terra. Muito bem. Okay? E quem vai fazer isso vai ser o INCRA, ok? Serão implantados programas de integração nacional. Quem vai ser responsável vai ser o INCRA em fazer isso em Rondônia, ok? Então ele começa a fazer assentamentos para esses colonos através de 2 projetos. O projeto integrado de colonização, os PICs, e os projetos de assentamento dirigido, os PADs, que a gente falou, todos aqueles durante a aula, não é isso, Rogério? É isso mesmo. Isso aí, agora os nossos alunos têm uma atividade aí para fazer? Tem mesmo, agora é com eles. E daqui a pouquinho a gente volta aí para corrigir. Valeu. Tchau. Pronto, galera, voltamos e foi rápido demais, professor Jorge. Tranquilo. A gente ia correr ali para tomar uma água, mas nem deu tempo, porque a gente voltou e a galera aqui do estúdio está ansiosa para poder verificar o teu resultado. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. Até a Adelina aí está querendo esperar. E aí, a galera foi bem, não foi bem? Falei, se acalme, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer essa conferência. E chegou a hora. Vamos lá, de olho na tela. Atividade sala, resolução. Questão. Na década de 60 do século XX, uma onda migratória em direção ao território federal de Rondônia aqueceu a economia da região. Essa onda migratória, A, era composta por imigrantes atraídos pelas vantagens oferecidas pelo sistema de parceria implantado pelo senador Nicolau Vergueiro. B, era composta em sua maioria por garimpeiros em busca de casterita, atraídos pelas vantagens oferecidas pelo governo federal. C, reviveu os antigos bandeirantes que utilizavam os cursos de rios para atingir o interior. D, representou uma melhoria na qualidade de vida dos povos indígenas ali instalados. E aí? Levou o governo federal a controlar com maior rigor as reservas minerais encontradas no subsolo amazônico, criando os projetos integrados de colonização. Olha só, reservas minerais, projetos de colonização. E aí, vamos fazer a conferência? Aí a gente volta aí para fazer as análises, né, professor Jorge? Eram os garimpeiros, Rogério, o assunto da nossa aula, Muito casterita, atraídos por vantagens oferecidas pelo governo federal. Rogério, o ciclo da casterita, inclusive, a gente falou que ele vai dar origem à fundamentação de conectar o sudeste do Brasil à Amazônia através da BR-29, que foi feita pelo Juscelino Kubitschek. Muito bem. Beleza? Questão 2. São causas dos recentes processos migratórios dirigidos para Rondônia nas décadas de 1970 e 1980. A. Colonização da BR-364 e os garimpos de ouro do Rio Madeira. B. O segundo ciclo da borracha. C. A colonização do eixo ferroviário da Madeira-Mamoré. A. D. A formação das grandes lavouras de soja, cacau, entre Porto Velho e Humaitá. E a letra E. A abertura dos garimpos de casteritas nos rios Ji-Paraná e Machado. E aí, Rogério, falamos o tempo todo de garimpo, falamos de BR. Exatamente. É isso.
Falamos, inclusive, que intensificou Com é isso, certeza. essa onda migratória. Falamos isso A durante a aula. partir de um acontecimento, né? Que Exatamente. integrou Rondônia. Ao restante do Brasil. Muito bem. Beleza. Não Sem tem- mais delongas, BR-364, Garimpo de Ouro no Rio Madeira. AB, segundo ciclo da borracha, nada a ver. Segundo É. ciclo da borracha, contexto Segunda Guerra Mundial. Isso. E quando está falando da colonização do eixo ferroviário do Madeira Mamoré, não, a gente teve a colonização de outras áreas também em Rondônia, né? Uhum. Então, essa do eixo ferroviário do Madeira Mamoré foi durante a construção da Madeira Mamoré, a Isso. ocupação. E foi muito esporádica e foi momentânea. Sim, com certeza. Depois abandonaram. Abandonaram, ficou no esquecimento. Não tivemos nesse período uma colonização efetiva, né, professor Jorge? Exatamente. E a D fala a formação das grandes lavouras de soja, cacau, não, também nada disso aí. E aí a abertura dos garimpos de cassiterita nos rios de Paraná e Machado. E a gente sabe que a partir desse período a cassiterita já não era garimpagem manual. Rogério, está até começando a aparecer agora, só que a gente está falando de 70 e 80, nem se falava em produção de soja ainda por aqui. Com certeza. Era muito incipiente a produção. Exatamente. E olha só, agora indo para o Humaitá, Rogério, a gente já vê atualmente. Ah, sim, agora atualmente está começando a ver. Exato. Entre Porto Velho e Humaitá, muita produção de soja. E algum tempo atrás, vamos colocar uns 10 anos atrás, mais um pouquinho, a gente falava de soja aqui em Rondônia, mais lá no Cone Sul. Uhum. Hoje a gente vê em toda essa parte que você falou. Beleza. Olha, Rogério, Já marcou? tu já marcou? Mas vamos Rapaz, analisar, né, Vamos lá. professor? Sobre o surto migratório das décadas de 70 e 80, pode-se afirmar que A. Resultou do aumento do interesse do mercado internacional pela borracha da Amazônia? B, que foi o INCRA, apesar de tentar regularizar a posse espontânea da terra, nunca conseguiu controlar as inovações de terras, as invasões de terras resultantes desse surto. C. Que foi totalmente organizado por companhias de colonização que atraíam e assentavam os novos colonos. E a D, que o migrante buscava principalmente a atividade de extração de cassiterita. Beleza, já mostrou aqui a resposta, Rogério. Que é a B, né? Olha só, o INCRA, apesar de tentar regularizar a posse espontânea, nunca conseguiu controlar as invasões de terras. Isso mesmo. Ok? Olha só, foi totalmente organizado, isso aqui não pode ser, não falamos que foi totalmente organizado, não. Muito pelo contrário, foi problema. Com certeza, professor. E a gente sabe que isso, daí foi um real problema que aconteceu nos projetos de colonizações aqui em Rondônia, que nós até falamos, você falou durante a aula também, que o migrante chegava, muitas das vezes, recebia terra, e aquela terra era improdutiva, não tinha um solo adequado, e ele pegava aquela terra, abandonava, queimava, e depois via que ele não tinha condição de produzir ali. Até porque ele chegou, não tinha recursos, né, professor Jorge? Exatamente. E assim foi buscando novas terras e foi o que aconteceu aí, as invasões. O INCRA até tentou, mas não conseguiu. 70 e 80 não é o ciclo da cassiterita, não, tá? Não. Beleza? 70 e 80 já vai ser a questão do INCRA ali, o ciclo agrícola. O cassiterita falamos lá na metade do século XX, né, professor Jorge? 1950 diante, principalmente. O aumento do interesse pelo mercado internacional pela borracha da Amazônia vai aconteceu só lá durante a Segunda Guerra Mundial. 39 a 45. Isso. Que aí houve o soldado da borracha, que aconteceu o segundo ciclo da borracha. Muito bem. Beleza? Exato. Vamos questão 4. O povoamento do extremo oeste do Brasil e a sua integração produtiva ao território nacional, mais do que um problema econômico, representou, desde o período colonial, um problema geopolítico. Desse modo, embora a existência de terras de Rondônia tenha estimulado a ocupação produtiva do território, a exploração econômica em escala importante desses recursos só foi possível com, vamos lá, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. B. Os investimentos na melhoria dos portos fluviais. A dragagem e navegabilidade do Rio de Paraná. D. A ligação rodoviária entre Porto Velho e Rio Branco. E aí, a abertura da BR-364. E aí, Rogério? Suave na nave.
Suave na nave, né? Suave na nave. Beleza. E bugou, olha aí, passou sozinho. Mágica, mágica. Abertura da BR-364. Exatamente. Falamos também sobre isso durante a aula, né, Rogério? Com certeza. Beleza, Então, essa tranquila. integração maior de Rondônia com o Brasil foi a partir desse período. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Olha o que está falando da linha B, ó, os investimentos, passa lá, os investimentos na melhoria dos portos fluviais. Essa ocupação efetiva não foi a partir de rios aqui na Amazônia, né? Uhum. Os primeiros povoamentos, sim, mas não houve a efetivação da população a partir da ocupação por rios, né? Tranquila a questão. Vamos para a questão agora 5. Dentre as consequências da abertura da BR-364, podemos citar... Eita, Rogério, olha só que pergunta interessante. Obviamente que podemos dizer que esta questão também é suave na nave. Tranquila. Porque comentamos várias vezes sobre essa abertura da BR-364. Muito o que bem. ela causou, né? E quais as consequências disso. Vamos lá. Beleza? A. O incremento das atividades ferroviárias na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O processo de colonização a partir dos garimpos de ouro localizados ao longo da BR-364 durante as décadas de 60 e 70. Eu estava esperando só tu falar B, viu? A B, Tá bem, é. Beleza, vamos lá. C. O processo de colonização agrária que trouxe para o eixo da BR-364 imigrantes predominantemente sulistas, responsáveis pela fundação de municípios como Cacoal e Presidente Médici. A D. O incremento da colonização ao longo do eixo Guaporé, Madeira e Mamoré, cortado pela BR-364. E letra E. O desenvolvimento de um notável parque industrial nas cidades surgidas ao longo da BR, a partir da facilidade de ligação entre Rondônia e o restante do Brasil. Bem, desenvolvimento industrial em Rondônia, ela é ainda um pouco tímida. Já falamos sobre isso quando falamos de economia de Rondônia, né, Rogério? Então, ó, a letra E está dizendo que ainda é um desenvolvimento notável. Não. Mas se é notável é porque é um parque industrial absurdo, Com né? certeza. Então não pode ser a letra E. E até hoje a gente não tem tanta expressividade no setor secundário da economia que é a indústria, né, professor Jorge? Olha, dizendo que Guaporé, Madeira e Mamoré são cortados pela BR-364. Se o aluno não tiver a noção de geografia, só que eles têm essa noção, eles sabem que a BR-364 está muito longe lá da bacia do Guaporé, da Mamoré. Então, olha só, não vai ser esse aqui, ok? Obviamente que muitos dos nossos queridos alunos são netos e bisnetos de pessoas lá do sul do Brasil. Muito bem. Ou seja, são pessoas que ajudaram a construir o nosso querido estado de Rondônia, Rogério. É isso mesmo. São os destemidos pioneiros. E, por sinal, a nossa extra classe do terceiro ano de Geografia de Rondônia é até uma entrevista com um migrante que chegou em Rondônia. Boa! Né? Então, para reforçar que daqui a pouco o teu professor presencial vai te instruir como você fará essa atividade extra classe, que é bem interessante. Então, aprofunde e saiba mais da história do seu querido estado de Rondônia e do nosso querido estado, que a gente quer saber também, beleza? Então, sucesso na atividade extra classe, aproveitando aí a temática sobre migração, né, professor Jorge? É isso aí. Beleza, galera? Então é isso, a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau. Tchau.